Bom dia. Dando continuidade na aula de ontem, né, no tema de ontem, que é o nazismo, ontem, dia 16 de julho, hoje dia 17. Então vamos para as características do nazismo, né, e como esse partido se fortaleceu no início do século XX, tá? Então, com relação ao material de vocês ali, a apostila ali, a construção social do nazismo. Então, retomando, as origens da Alemanha nazista podem ser encontradas nos efeitos da primeira ou pós-primeira Grande Guerra, né, que é de 1914 a 1918. Sobre a sociedade econômica, ou seja, sobre a economia da sociedade alemã, no sentimento da humilhação nacional por qual eles passaram devido ao Tratado de Versalhes, que foi comentado, foi falado ontem, né? Na crise do mundo capitalista, na tradição autoritária, no nacionalismo e no racismo. Então, essas são algumas características, né, as primeiras, né, na formação do partido, do Partido Trabalhista Alemão, que posteriormente vai se tornar o Terceiro Reich, né, à frente com Hitler, tá? Adolf Hitler. Então, é o que eu geralmente eu comento, né, que é, políticas totalitárias muitas vezes têm um lado obscuro, né? Seja ela do partido da direita, seja ela da esquerda, né? Há sempre uma, né, como é uma totalidade, totalidade, né, um total, há sempre isso chega a tal ponto com a manobra de massas, sem sombra de dúvidas, né? Então, a manobra de massas que garante uma repercussão, né, dentro de um Estado. As pessoas apoiam. E muitas vezes essa manobra de massa é feita, né, de uma forma em que as pessoas não se dão conta do que está acontecendo. Há um certo romantismo nisso tudo, né? Há um certo romantismo. E quando acontece essas manobras de massa, é significativo também colocar que há, né, um ponto de diferenciação, né, a partir do momento que você faça parte daquele movimento. Você se considera diferente do outro, tá? Você, você se considera diferente do outro porque você, na sua concepção, no seu entendimento, né, você está seguindo o certo, o correto. Você está pela mudança, né? Você está pela melhora, tá? Da sua, né? De você e seu meio, ou de quem faz parte desse meio. Mas não num todo, porque a partir do momento que existe essa mudança, né? Esse conceito de mudança é porque o outro está errado. É porque o outro não está certo. Então, existem essas características, né? São características muitas vezes que passam batido, tá? No Brasil, por exemplo, você tem isso bem claro, né? Você tem uma direita, não sei se dá para se considerar tão assim, direita e esquerda, com base em uma, vamos colocar assim, uma teoria de política direita ou uma teoria de política esquerda. Nós, no Brasil, ou seja, nós não, mas a política no Brasil manipula muito isso. Então, eu não sei até que ponto dá para se considerar esses movimentos políticos, né, vamos colocar assim, com a significância ou com o respeito que deveriam ter no Brasil, né? Mas em outras partes do mundo também, tá? Porque quando não se trata de política, nós falamos sobre uma administração política, administração pública. Não existe outro significado que não este, tá? E quando uma administração pública é mal, ou seja, não acontece, ou ela não atinge os seus objetivos,
é uma política inútil, né? É uma política superficial, né? Se denomina como tal, seja de esquerda ou seja de direita, mas não tem sentido nenhum, né, na administração pública se ela não vai bem, certo? A política, assim, na minha opinião, né, ela sempre foi, sempre, acredito que sempre será, se continuarmos aceitando isso, né, a política compreende interesses pessoais, tá, de grupos no poder, entenderam? Interesses pessoais do grupo. Não se faz. É difícil você ter no mundo uma política que seja abrangente ou que tenha, né, em seu significado, né, o objetivo, né, que é o povo, entendeu? Política é complicado você estudar política. Na verdade, quando se fala assim, política é tudo, né, uma roubalheira só e etc. E tal, não é verdade. Né? Não existe, é difícil você ter no mundo, né? Ou pelo menos a partir do momento que foi estabelecida a política, né, como nós conhecemos, ou seja, uma política que determina o poder, tá, nas mãos de um grupo de pessoas, confia esse poder nas mãos de um grupo de pessoas para que essas pessoas administrem, né, um todo. Os resultados em todo o mundo foram nunca bom. Primeiro que nunca vai agradar todo mundo. Segundo que, né, nunca tiveram sucessos em suas pretensões, certo? Justamente pelo fato, como eu falei, de não agradar todo mundo e justamente pelo fato de fazer-se política para uma parte, para uma parcela e não para um todo. Tá? Aqui no Brasil isso é muito característico, é muito claro isso, né? Eu sou da direita, estou na direita, da esquerda não presta, ou vice-versa. Tá? Então é muito claro. Mas não vamos nos distanciar tanto disso daí, né? Vamos se aproximar aqui a questão das características do nazismo aqui, né? Então as características do nazismo aqui na página 49, então ele começa lá, ó. O federalismo alemão foi extinto e a bandeira da República de Weimar substituída pela do partido, com a suástica nazista. Já vamos falar um pouco sobre a questão da suástica aqui, tá? As grandes empresas foram protegidas, os judeus foram intensamente perseguidos, a indústria bélica cresceu e teve início a expansão nazista, tá? Esse expansionismo nazista, ele foi bastante influenciado, tá, pela derrota que a Alemanha sofreu na Grande Primeira Guerra, tá? Então a influência foi uma espécie de vingança, né? Reaver os contratos que foram assinados no Tratado de Versalhes, mas mais do que isso, né? O próprio ódio, né? Acredito eu. A guerra, ela é isso. A guerra é movida pelo ódio, a guerra é movida pela política, a guerra é movida por interesses particulares, tá? A guerra não tem nada de humano, tá? Ou de confraternidade, uma relação de irmãos, né? A guerra não tem nada disso, a guerra é totalmente o oposto disso tudo. Certo? Então, continuando lá, pode-se apontar como principais características do Estado nazista o nacionalismo e unitarismo, que significa o quê? O Estado estava sob a autoridade de um único chefe, tá? Então, é um regime totalitário, né? Um regime nacionalista, esse regime nacionalista e unitarista, depois a gente vai ver aqui que é um regime totalitário, né?
É um regime que, ao longo da história, sempre aconteceu, sempre houve, né? Sempre teve. O regime sempre foi, por mais que existiu na Roma Antiga a República, né? Por mais que existiu na Roma Antiga a democracia, na Grécia a democracia e etc. Mesmo assim, né? Mesmo assim com essas políticas que são um pouco mais assim, que dão mais uma certa liberdade, né, de administração pública e etc. Mesmo assim, nenhuma delas, ela compreende-se como a participação de todos, mesmo na democracia, tá? Nenhuma delas compreende-se a participação de todos, né, na administração pública, tá? Então, outra questão aqui é o totalitarismo. Então, o Partido Nazista centralizava todos os poderes políticos e administrativos e não permitia a existência de outros grupos ou partidos políticos. Então, claro também isso, né? Então, é uma referência, né? Faz uma referência a esse, né? É referente esse nacionalismo, ao unitarismo, né? Outra questão, controle estatal da imprensa, da educação, teatro, cinema, rádio e muitos setores da produção e do comércio. Então, passava a ser vistoriado, né? Passava a ser né? Parte, né? Vamos colocar assim, de uma repressão, tá legal? Então, tudo passava a ser visto, né, conforme as leis que se criaram, né, de submeter tudo ao controle do Estado, a esse Estado que estava se formando. Questão do racismo. Então, a questão do racismo é muito característica também aqui, né? Era baseado na superioridade da raça ariana. Essa superioridade da raça ariana vinha lá de Ário, certo? E o que era essa superioridade da raça ariana? A raça branca, né? A raça que vinha lá dos romanos, lá, né? O pertencimento, tá, a essa cultura. Tanto que o Hitler era apaixonado, né? Pelo, pelo Império Romano, né? Todo, em todos os seus momentos, bom, há muito material que fala sobre isso daí, né? Que trabalha sobre isso daí, que mostra esse lado de como as coisas aconteceram e o porquê que a Alemanha nazista se tornou, né, né, baseado na raça ariana. Outra coisa é perseguição a judeus comunistas e liberais. Então essa briga começa lá essa briga entre nazistas e comunistas, né? Esse desentendimento nazistas e comunistas, no seu, as premissas disso tudo não foram dessa forma, não se, né? No começo de tudo, o nazismo, né? Ele tinha laços com o comunismo, tanto que, por exemplo, na invasão da Polônia, né? Essa invasão, né? Que massacraram milhares de poloneses, foi feita em conjunto, nazistas e comunistas, né? Tem um documentário muito bacana que vocês podem, né, acessar no YouTube, que é a Arquitetura da Destruição. Esse documentário já começa mostrando isso, né? Mostrar essa relação entre os nazistas e os comunistas, né? Outra questão aqui, o militarismo e espaço vital. Então, o militarismo é muito forte, né? O que é esse militarismo? É a formação do exército, né? E aqui, a economia era dirigida visando indústrias da guerra para liquidar com o desemprego. Então, isso faz, essa indústria da guerra faz com que sane um problema, né? E, de uma certa forma, né, aumente o poder do nazismo, que a indústria bélica vai acabar, né? Vai acabar com o desemprego.
E, dessa forma, tudo o que se produz na indústria bélica, obviamente, que vai, né, armar, né, vai sustentar um exército com um grande poder de fogo, que foi o caso dos alemães, né? Um exército imbatível, certo? Bem, eu acho que é isso. Por enquanto, na próxima aula nós vamos dar continuidade a isso tudo. Podemos falar um pouco sobre o antissemitismo, né? Do que foi, né, o antissemitismo, né? Só para ter uma ideia, o antissemita, anti-Sem, anti a terra né, de Sem, que aparece no Velho Testamento. O que é esse antissemitismo? Né? O antissemitismo tem a base nas ideias expansionistas e de superioridade racial. É um tipo de elitismo de fácil aceitação para unir a Alemanha humilhada e em crise, que foi o caso, né? Hitler deu início a invasões, perseguições a quem não permitia a raça ariana, né? E seu maior alvo, os judeus acusados pelos nazistas de serem donos dos meios de produção e capitalistas na Alemanha. Então, o antissemitismo essa é a justificativa, né, para o antissemitismo alemão. Tá? Isso vai ficar mais claro quando cada vez mais, né, o Hitler começa a impulsionar, né, a impulsionar o seu poder né, para que isso, né, para que essa separação, essa distinção entre duas etnias se torne clara dentro do Estado alemão, certo? Primeiro, o Hitler, né, os destituiu dos cargos públicos, né, para logo em seguida desapropriar suas empresas, indústrias e bancos. O próximo passo foi queimar sinagogas, livros, casas e lojas de judeus, prendendo famílias inteiras. Então, aqui começa o grande horror da Segunda Grande Guerra, na minha opinião. Que começa, né, a loucura toda da guerra, né? A violência, né? Porque a violência ela tende, né, a dar passos, né, a uma certa progressividade dentro do Estado alemão, né, em que essa progressividade, né, sustenta ideias que são de uma pura perversão, né, com relação ao ser humano, né? Certo? Mas isso nós damos continuidade na próxima aula, ok? Bom final de semana para vocês e até lá.